Oi, gente, tudo bom? Hoje é dia 7 de setembro e eu resolvi trazer pra vocês um vídeo um pouquinho diferente. Eu vim contar pra vocês como é a minha relação com os livros nacionais e como começou essa história de amor. Eu lembro, como se fosse hoje, eu tinha acabado de pegar meu Kindle e tinha assinado o Kindle Unlimited pela primeira vez. E eu tava assim, aquele amor pelo Kindle e querendo ler tudo só nele. Até que um livro apareceu pra mim e eu achei que gostei da capa, gostei do título e resolvi pegar pra ler. Mas a história engraçada disso tudo é que eu não sabia que era nacional. E eu comecei a ler e fiquei encantada, porque a tradução tinha transformado até o local onde o livro passava para o Brasil. Isso que dá você não ler as informações bibliográficas do livro. E eu li, e eu amei, e aí eu descobri que era uma série. Quando eu terminei de ler, eu fui ler os agradecimentos e fui ler essa parte do livro, e eu descobri que era nacional. A partir daí, eu comecei a dar muito mais valor aos nacionais do que eu dava antigamente. Eu sempre li livro nacional, sempre. Sempre gostei, mas a gente lia clássico, a gente lia por obrigação, eu lia Machado de Assis, ou então a gente lia aqueles livros que a gente nunca entendia muito bem o que a gente estava lendo, mas gostava, principalmente de Machado de Assis. Sempre gostei. Mas, depois de um tempo, parecia que só existiam aqueles livros e eu não tinha mais nenhuma opção. E aí eu acabei parando de ler nacional e acabei começando a dar mais espaço para os livros internacionais do que para os nossos. O livro que me fez voltar a ler livros nacionais e me fez ter esse amor pelo nacional que eu tenho hoje foi Perdida. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu reli essa história. Esse livro foi tão importante para mim que eu lembro que a primeira vez que eu encontrei com a Karina, eu contei a história, inclusive, de que eu não sabia que era nacional. E ela autografou pra mim. E eu tenho essa série, na verdade, como um grande amor. Perdida tá aqui representando todos os livros da Karina Risse. Eu tenho todos os livros da Karina Risse já publicados. E acho que eu tenho 2 ou 3 só sem o autógrafo dela. Depois disso, o negócio perdeu completamente o rumo, perdeu completamente as proporções. Hoje eu tenho comigo os livros nacionais que eu mais amo. E tenho pouquíssimos livros nacionais que eu não li ainda. Mas os que eu não li, talvez seja assunto para outro vídeo, né? E aí eu tenho, assim, a grande maioria dos livros que eu tenho, muito engraçado, nacionais, eles estão autografados. E cada um tem uma história única e me apresentou um autor novo. E me apresentou uma história nova, um universo novo. E me fez ficar cada vez mais encantada com o nosso material, com os nossos autores, com a nossa criatividade e fez a gente ficar cada vez mais doido por tudo isso. Gente, de verdade, eu nem peguei todos, tá? Se eu falar pra vocês que eu peguei todos os livros que eu tenho nacional, estou mentindo, porque eu não tenho. Esse aqui tem uma história engraçada também. Essa edição que eu tenho, ela está, sim, autografada pelo Vitor, mas é a edição que veio no Turista Literário. E eu li esse livro em um dia. E eu já grifava os livros e eu resolvi que quando eu fosse na Bienal, eu ia comprar 15 dias e fazer um sorteio para vocês. Isso foi feito. E deu a sorte de eu trombar com o Vitor no stand da Global Out. E ele autografou pra mim os 2 livros. E ele ainda falou assim, não é pra você? Eu falei, não, porque o meu eu já li, veio no Turista Literário, tá autografado. E como eu não sabia que você ia estar aqui, que eu ia encontrar com você aqui, eu não trouxe pra você colocar a dedicatória pra mim. Mas fica pra uma próxima vez e agora eu tô esperando poder encontrar com ele, levar esse livro e pedir pra ele fazer a dedicatória. Eu tenho um livro aqui que nem é meu. Esse livro eu peguei na casa do meu irmão. E eu lembro que foi um livro que eu devorei. Eu li, eu devia ter 15, 16 anos. Essa história é muito legal. Ela mexe um pouco com a parte histórica de toda a questão por volta do assassinato de Getúlio Vargas. E é o Jô Soares que escreveu. E é muito legal, é um livro que eu quero reler. Aí eu tenho os mais novos da minha estante,
esses dois aqui, Consequências, e o Pacto foi mais um presente que a literatura nacional trouxe pra mim, que foi o Juliano Furlaneto, que é um autor que eu simplesmente me encantei com o pouco que eu conheço dele pessoalmente e com a escrita dele. Pra mim, ele entrou pro top 10 de autores favoritos nacionais e tá ali entre as primeiras posições. E esses dois livros estão autografados. E ele que me mandou, né? Sim, ele mandou autografado com dedicatória, porque a gente tem uma história muito curiosa a respeito de Consequências, que é um livro que trouxe muitas coisas positivas e algumas negativas pra ele, e que muita gente tem um pé atrás com o personagem principal, que é o Davi, e que eu sou completamente apaixonada. É simplesmente perfeito esse cara. E o Pacto é uma coletânea de contos, são 4 contos, se eu não me engano. Ou mais, não, são mais. E essa edição tá linda, tá completamente perfeita, sem contar que belíssima. E também está autografada. Vem com marcador, todos aqueles carinhos que a gente conhece. Aí eu comprei esses dois, porque eu amo essa história, eu já li essa história. E eu precisava desse livro físico. E aí, fiquei sabendo que Flor do Dilúvio era a continuação. E quero, sim, um dia encontrar com a Dai e pegar meu autógrafo, porque essa história é perfeita. E essa outra não poderia ser diferente. Mais uma autora que esse Instagram literário me apresentou é a Ana Beatriz Brandão, com essas duas belezinhas, Sob a Luz da Escuridão e Entre a Luz e a Escuridão. O terceiro livro ia sair esse ano, não saiu ainda, mas tá quase pronto. E são livros histórias que eu amo, né? Também tá autografado. Que são simplesmente perfeitas. É fantasia nacional da melhor qualidade. De verdade. É maravilhoso. Aí, não podia deixar de lado meu querido, meu fofo, meu amor, Vinícius Grossos. Eu tenho hoje só os 2 livros que eu mais amo dele. Os outros 2 eu passei... Os outros 2 mil. O outro eu passei pra frente. Porque é uma história que eu acho que todo mundo deve ler. Não é um livro só dele, é um livro que tem 4 contos, se eu não me engano. Tem outros autores. Mas eu passei pra frente. E tá com uma pessoa que eu sei que vai cuidar muito bem. E esses 2 livros estão devidamente autografados. E devidamente lidos e provavelmente serão relidos, porque Vinícius é maravilhoso. Eu me acabo de chorar. Eu li um conto dele esse ano e eu chorei horrores. Esse livro me destruiu. Não preciso nem falar desse aqui. Gente, eu não sei o que acontece com esse homem, que ele só me faz chorar. E, lógico, nós temos aqui 2 amostras também, porque não dá pra pegar todos os livros de todos os autores. Esse aqui tá aqui representando as Crônicas dos Mortos, que é uma das séries de zumbi que eu mais adoro. E é muito, muito bom. E a gente tem um livro dele que é um terror, que explora um lado psicológico muito bom, e que tem uma reviravolta no final, que faz a gente querer uma continuação. Que talvez um dia ele escreva. Eu encontrei com ele autografou pra mim alguns dos livros das Crônicas dos Mortos. Eu não levei todos. Levei os meus favoritos. E conversei com ele a respeito desse livro e a respeito de uma coisa que a gente tem em comum, que é a cidade que ele mora. Eu morei grande parte da minha vida no mesmo lugar que ele mora. E foi muito divertido a gente trocar figurinha da cidade. Aí a gente tem a pessoa que me fez com que eu me apaixonasse por crônicas, que fez com que eu entendesse a beleza desse tipo de texto, que é Júlio Herman. E aí a gente tem tudo o que acontece aqui dentro, que é o primeiro livro dele, e Até Onde o Amor Alcança, que são livros que eu amo, e os 2 estão devidamente autografados, porque eu tive o prazer de ir no lançamento desse livro e encontrar com ele. E dessa vez eu consegui pegar os autógrafos. Gente, aí a gente tem essa beleza, que me apresentou um autor que eu não conhecia, que era o Thiago Toy. E aqui a gente tem um livro representando todos os livros do Victor Bonini também, tá, gente? De verdade.
E, infelizmente, esse não tá autografado. Porque o lançamento não aconteceu. Devido ao momento que vivemos no Brasil. E no mundo, na verdade. Aí, mais um autor novo que escreveu a respeito de um dos meus autores nacionais favoritos. Não tinha como eu deixar de ler esse livro, de amar essa história, de panfletar essa história. Porque eu acho que todo mundo tem que ler esse livro, porque ele é simplesmente perfeito. Esse meu livro aqui, ele tá sem marcação nenhuma, porque o que eu recebi no cofre da Faro, ele desmontou, e aí a Andrea me mandou um novo, e aquele tá com a Fabi, que ela ainda vai ler e vai fazer uma ótima leitura desse livro. E bem possível que entre pros favoritos dela também. Ai, gente, o que dizer? O que dizer disso aqui? Garota na Casa da Colina, da Lara Brasil, que me apresentou não só uma escritora maravilhosa, mas uma mulher incrível e ficção científica da melhor qualidade, nacional e perfeito para quem não tem o costume de ler, que é Hannah. Hannah, do Bruno Godoy, é simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Foi uma leitura simplesmente fantástica. E vou falar por último desse livro, que eu acho que foi uma das primeiras resenhas desse canal, que é Billy Negra, dos Carnestares, que mexe com toda a nossa percepção de vida, nossa percepção de mundo, e faz com que a gente dê uma viajada dentro da mente desse personagem, explorando algumas nuances da própria medicina antiga, que tinha como um elemento que deveria ficar em equilíbrio com o resto do corpo, a bile. É um livro que eu quero reler, né? Porque é simplesmente maravilhoso. E temos, lógico, o autógrafo dele. E eu preciso reler esse livro. Farei, mas eu vou deixar linkado pra vocês as resenhas de todos esses livros, que eu acho que todos eles têm. E se eu não falei de algum, vocês me desculpem, porque é muito livro nacional. Eu achei que eu tivesse menos, e no fim eu estou aqui soterrada por livros nacionais. Certo? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo.